E começamos mais um vídeo hoje com esse verso aqui que vocês já devem ter visto na outra capa da revista Herói Gold do Magic the Gathering, Miragem. Seja bem-vindo a mais uma expansão do Magic the Gathering. Como os suplementos anteriores, Miragem é totalmente compatível com Magic e lhe traz novos artefatos, criaturas e mágicas. E aqui onde encontrar? Na Devir, é lógico, né? Lá na aclimação. Depois da vinheta vamos falar da Herói formatão, galera. Olha aí o Magazine, tá? Número 102, ok? Com uma capa bem irada, como eles vão estar falando aqui, ó, da Nintendo 64. O filme que eu falei no outro vídeo do Marte Ataca. 101 Dálmatas, o filme do Spawn. Mel Gibson, cara, velho. Essa aqui é uma cena do O Preço do Resgate. Cara, muito bom, viu? Aqui a galerinha mais uma vez do reboot, que, bicho, toma conta da capa, né? Com o Megabyte aqui, o vilão. Acho que é isso mesmo, Megabyte. Tem tempo que eu não vejo. Sailor Moon, Dragon Ball Z, Arquivo X e o Renegado, a série de Lorenzo Lamas em Kickboxing e Pé na Estrada. Vamos lá então, depois da vinheta. Temos aqui então o editorial, olha bem gente, já aí ó, no dia 20 de janeiro de 1997, novo ano. Esse ano foi danado pra mim, nossa, muitas coisas ali contextualizando, né? Situação ali, mudando de casa, mas treinando bastante, dando aula, participando de competições no taekwondo e sempre ali com o tempo de estar colecionando a revista Herói, lógico, né? E vamos que vamos. Aqui o editorial é do Marcelo Del Greco. E o Del Greco ele fala um pouco aqui sobre a sua opinião da dublagem, né? Falando sobre a versão brasileira, como que ela é feita em filmes e desenhos, mas também falando de umas grandes diferenças quando a dublagem ela não é muito bem dirigida ou não tem muito bem aquela transição. Principalmente quando algum produto passa por uma redublagem, quando é contratado um outro estúdio, ou mudança de diretor, na escolha de elenco, tudo isso é determinante ainda para manter esse título do Brasil ter uma das melhores dublagens do mundo, mas não é livre de alguns trabalhos, né, terem ficado ruins, infelizmente, em relação a um trabalho anterior. Então tem uns citados aqui, ó, do Pinóquio, Speed Racer, Ultraman, né, dentre outros que ele comenta no editorial, falando justamente sobre o certo cuidado que tem que se ter com a dublagem e com a redublagem, uma vez que ela é responsável até por marcar muito o gosto, marcar muito a impressão quando a gente tem contato, né, com qualquer um desses tipos de produto, porque a dublagem ela passa a ser também fundamental até para popularizar e, cara, dar uma outra imagem, né, aqui no Brasil, e delas assim muito bem-vinda. Um grande exemplo, Yu Yu Hakusho. Vamos lá então, olha só o organograma como é que tá aqui, muita coisa na revista. Aqui o Correio Herói, trazendo cartas aqui, vamos lá, Rio, São Paulo, para variar, São Paulo, São Paulo, caramba. E aqui tem da internet também, gente, ó. O Diogo entrou em contato com a gente via e-mail, diz que tem um monte de páginas da internet feitas por ele. E aí vai alguns endereços. Ó, pra você ver como é que a internet já tava ali, né? Bicho pegando. Aqui um envelope da Herói 100. Bem bacana, né? Aí nós temos aqui, ó, o Elvis falando sobre um certo pedido de desculpa, né? Sobre que alguém pode ter entendido mal umas coisas que ele falou nas edições anteriores a respeito de anime, no caso, né, sobre o desenho japonês. Vou até ler para vocês aqui, ó. Acabei sendo mal interpretado por alguns zoids, ou me expressei mal. É o seguinte, uma das edições anteriores falei que, como tem gente que gosta de desenho japonês, é nossa obrigação falar deles. Com isso, não quis dizer que só falamos de desenho japonês por obrigação. Falamos porque gostamos. E porque nosso público quer. Longe de mim dizer que não gosto de animação japonesa. Tudo bem entre nós de novo? Beleza. O Elvis bem fanfarrão, né, cara, em algumas coisas. Mas é verdade. O que ele fala aqui muito bem é verdade. A Herói fala, né, eu ouvi muito isso
da galera que eu consegui entrevistar, pô, eles falam muito das coisas assim que eles gostam. Isso é bacana, né? A outra aqui é a errata. No Shopping da Herói 101, escrevemos que os personagens do Ultra Force era da editora Valiant. Na verdade é da Malibu Comics, que foi comprada pela Marvel. Que tinha até o Prime naquela seção shopping de uns bonecos lá, verdade. Ou e aqui já manda, velho, como é que vai ser a Herói número 103. Que isso, de imediato, mal abri a página. E olha quem que vai vir na página. Mas isso aqui é uma história para outro vídeo, vamos lá. Novos barrados estão chegando. Kelly volta à turma em 97. Caramba, em 97, Barrados no Baile já tava ali muito passado. Eu ainda gostava pra caramba, mas realmente ele tinha dado uma caída. Saída de personagens principais, né, velho? É sempre foda, né, cara? Então pode ser bem-vindo ou não no decorrer da produção, né? Mas aí nós temos mais sobre Maré Alta, uma série bem bacana também. Essa aqui da High Tide, né, que foi exibida pela Record, mais um pouco sobre a série do Superman e a Lois. Nucky True, a Nucky True, esqueci o nome da menina, a personagem principal, ela fez o filme, Téa Leoni, acho que é esse mesmo, Téa Leoni. Ela fez o filme Bad Boys com o Martin Lawrence e o Will Smith, quem lembra dela aí, só que ela tava de cabelo preto. E ela, eu não lembro se ela foi esposa, mas era namorada do David Duchovny num período, viu? Aqui nós temos sobre Seinfeld, uma das sitcoms mais famosas também dos Estados Unidos, em que o criador, humorista, né, o camarada simplesmente ganhava 1 milhão por episódio. Só isso, pelo amor de Deus. Se liga na nova programação da Manchete, aí mostra aqui de segunda a sexta, às 17h45 ali na parte da tarde, sobre Sailor Moon, Samurai Wars, Reboot, Shurado, Cavaleiros do Zodíaco. Né, isso de segunda a sexta. Okay? E ainda tinha mais uma aqui com Sailor Moon, Samurai Wars e o S Mangá nas sextas-feiras, tá? E Cavaleiros do Zodíaco. O S Mangá, gente, ele passava ali, realmente, como eu disse, nas sextas. Eu gravava videocassete ali, né, que eu deixava programado quando eu estava na academia para gravar qualquer uma dessas programações aqui quando eu não estava em casa, para chegar e deleitar. Eu gravava os comerciais tudo também. Tanto que eu tenho algumas fitas até hoje. Aqui sobre vídeo veio aqui, ó, Os Guardiões do Universo. Aqui é o Fuma no Kojiro, né, aquela nova obra da época apresentada para nós do Masami Kurumada, o mesmo criador dos Cavaleiros, né? Aqui em cima falando também sobre o sucesso de bilheteria estrelado por Tom Cruise, já está chegando às locadoras, é o primeiro Missão Impossível. Aqui mostrando Leslie Nielsen no seu filme Drácula, Morto Mais Feliz. Gente, a cena lá da catacumba deles acertando o que seria ali a amiga da mina. Velho, aquela cena é sangue pra toda a tela, assim, numa zoeira que eu vou te falar, eu quase passo mal de rir. Muito foda. Nós temos aqui do Beavis Butthead também, tava saindo na versão locadora. Trabalho é um saco. Freakazoid, alto, forte, maluco. Alguns episódios do Freakazoid da Warner, né? E aqui, o Corvo, Cidade dos Anjos, a continuação, né, direta, tem uma continuação, tem uma ligação direta ali entre a personagem, uma das personagens que está no filme, com o Corvo da vez, que não, né, sabemos muito que não é o Brandon Lee, já era outro ator, Vincent Pérez, no papel. Achei muito bacana esse filme, não gostei muito do final, uma questão assim acho que foi dos efeitos, pá, e uma outra coisa que acontece lá, mas falar que não é um spoiler, né, velho, mas vai lá, vai assistir. Pra mim continua sendo um dos melhores filmes também da franquia, só perde pro primeiro, então eu fico entre, sempre assim, ó, primeiro e segundo filme do Corvo, bem legais de assistir. O terceiro, o quarto e a nova versão fica por conta e risco de vocês, tá bom? Gosto é gosto, né? Vai nessa. Greg Capullo, gente, Greg Capullo, grande parceirão do McFarlane, quando pegou os desenhos do Spawn para estar seguindo ali com o Todd, né, na produção do quadrinho. Ele esteve na Comic Mania 5, ok? Ali muito bem visado, logicamente. Aqui o visual do Spawn para o cinema com o Michael J. White. Nessa parte que eu mando para vocês é falar dos quadrinhos, né? Olha a tia aqui mais uma vez fazendo um crossover com o Demolidor.
Peterson Foca. Peterson Foca era um personagem da rádio, cara, muito bacana também. Muito zoeiro. Batman e Capitão América e mais um encontro aqui, ó, onde nós temos os antagonistas Coringa e o Caveira Vermelha. E mais nas bancas sobre Superman, X-Men e Batman. A Herói, ela, né, sempre pegava uma ramificação para falar um pouco. É aquela coisa do nosso jornal semanal, jornal mensal, né, sobre as nerdices, otaquices e afins. RPG de Arquivo X, tinha que ter, não tem como, né? Nós temos aqui também uma série clássica de Jornada nas Estrelas também virando game, tá? Aqui mostra algumas aqui, ó, do Spock, do Kirk, aqui a nave, deixa eu ver como é que é o formato, 300, aqui são cards, ó. São 308 cartas lançadas pela Flix Skybox. E nós temos também aqui do Star Wars, ó. Aqui mostrando o solo naquela cena do Retorno de Jedi. Essa aqui não haverá briga por uma carta. Depois eu dou um zoomzinho aqui para ver direitinho como é que é. Muitos cards, né? Aqui cards do Batman também. E que, cara, era uma febre. O RPG além do RPG de mesa, os card games. Né? Isso aí, nossa senhora. Yu-Gi-Oh! Que o diga, né? Apesar de ele não ser o precursor muito famoso. Aham. A Herói aqui dando uma de Game Power. Eu segui esse trem aqui, bicho, ó. Super dicas, todo mundo de férias, né? Aí nada melhor que um videogame para fazer a alegria dos gamezoids, aqui usando, né, aquele termo. E, gente, nós temos aqui, cara, uma lista de dicas para você poder jogar no Mortal 3. Caramba, velho, aí tem do Jax, do Cabal, Canon, Kung Lao, a galera, ó. Tem os Fatality, Animality, Baybite, Friendship. Muito foda. O tanto que a gente vê a evolução desse jogo com o tempo, cara, foi magnífico, né? Muito bacana. Aí nós temos aí também os macetes para o Quake. Quake eu joguei pra caramba, joguei ali no PC, né? Temos aqui do Super Nintendo, Donkey Kong, 50 vidas do início. Cara, esse é o Donkey Kong 3. Aqui tá escrito Donkey Kong 2, mas esse aqui, ó, é o Baby Kong do 3, tá? Muito bom, joguei os 3, bacana demais. Esse foi o único que eu zerei 103%. Você tem que fazer a ilha lá, né, e tal. Bem legal. College Slam. Slam aqui é aquela universidade, né, de enterradas, Slam Dunk, muito bom. E aqui também do Mega Drive, falando sobre Comic Zone, NBA Live 96 e o Mega Man X3. Aí meu amigo Renan, fanzaço de Mega Man também. Altas dicas, né, Herói? Cinema. Aqui, gente, trazendo aquele primeiro filme, Pânico, já com a Courtney Cox aqui, ó, de Friends, né? O primeiro filme eu achei legal pra caramba. Viu? É do Wes Craven, né, e jogando sangue para todos os lugares. Tem aquela cena com a Drew Barrymore no início do filme, bem bacana também, que depois eternizou com o meme lá da Carmen Electra, vocês lembram, né, do Todo Mundo em Pânico 1. Matilda, olha pra você ver um clássico, olha pra você ver como é que é isso aqui, ó. Estrelado e dirigido por Danny DeVito, em janeiro estreia Matilda, baseado no romance infantil clássico. Matilda é uma menina super inteligente. Cara, esse filme já passou várias vezes na sessão da tarde, né? Temos aqui também Os Babacas. Olha o nome desse trem, cara, né? O que dizer uma família que acorda de manhã ao perceber que o lixo foi levado embora, né? Acredita estar sendo vítima de uma conspiração de ladrões. É mole? Enfim, é uma zoeira, tá, gente? É uma comédia. Preparem-se, fãs, para filmes de ETs, porque está vindo aí Men in Black, filmaço, né? Aí aqui falando do, deixa eu ver, do Tommy Lee Jones e o Will Smith, o Tenente Hitler, o Hyler de Independence Day, são dois policiais que caçam aliens. Cara, justamente o Men in Black falando aqui do Will Smith e do Tommy Lee Jones, né, quando eles fizeram essa parceria para estrear o filme, ok? Que Men in Black também é outro que, bicho, foi mais sucesso ainda, até o 2, o 3 deu para assistir legal, ok? Mas depois disso, enfim. Temos aqui também sobre Romeo e Julieta na versão com Claire Danes e Leonardo DiCaprio, que é tiro, não é porrada e bomba, cara, mas é aquele drama todo, aquela narrativa toda da história. Eu gostei, tem o John Leguizamo aqui também, acho que ele é o Petruchio, acho que é isso mesmo, não? Cara, eu curti, achei bem legal e foi uma interpretação muito bacana do Leonardo DiCaprio, que já estava arrebentando ali, né, em alguns filmes, ok? Aqui, O Sonho Não Acabou, com Liv Tyler, aqui, o filme do Tom Hanks, aquele The Wonders, o filmaço também, cara, estilo ali Beatles, né, música muito bacana dos caras. Mas aqui, Shopping sobre Arquivo X,
Nós temos aqui também The Mind's Eyes e Animation. Isso aqui, pelo que eu estou entendendo, se você curte computação gráfica, tem que ter fitas de qualquer jeito. Odyssey in the Minds, Eyes of Computer Facial Animation já estão à venda as duas. E as duas trazem imagens totalmente geradas para o computador. Cenários incríveis e um monte de cores legais aqui. Poderia ser CD-ROMs, né? Nintendo 164, mostrando aqui os joysticks. Cara, o problema desse Nintendo era o preço, cara. O preço dos trem tava demais, tá doido. Aqui, do Arquivo X, eram mais livros, tá? Produtos Disney. Olha quanto que tava na época um joystick do 64, pessoal. R$49. Você é doido. Que isso, meu filho. Rebenta. Aqui. Essa, bicho, é uma revista que aqui falou bem bacana da Hora dos Saiyajins, do Dragon Ball Z, ainda sem assistirmos na TV aberta ou TV fechada o Dragon Ball Z, né? E aqui nesse mostra falando um pouco mais sobre essa outra fase do Goku e sua turma, o que é muito legal. Aqui mostrando para que a gente já conhece, né? Então aqui, ó, o Goten, Gohan e o Goku fazendo um Kamehameha. Aqui quando nós conhecemos o saudoso Freeza, o Super Saiyajin nível 3, pode você ver, caramba. Essa cena já é do Dragon Ball, tá? Que também na época era inédito no Brasil, que era a continuação ali, que o SBT tinha parado, né, até o tal Pai Pai. O Bardock, o pai do Goku, num especial que tem pra vídeo. O casamento, isso aqui também é em Dragon Ball. E aqui do Godita, nível Super Saiyajin, também um especial pra vídeo que tinha saído contra o Janemba. Isso, e aqui embaixo, grande mestre Kami. Mas aqui um pouco do reboot, né, tratado um pouco mais com carinho, com um artigo totalmente para ele, assim, né, falando aqui sobre, né, o herói abre uma fenda no cyberspace para levá-lo ao fantástico mundo do reboot. A primeira série 100% gerada em computador. Clique Enter e descubra um mundo virtual de Bob, Enzo e Dot. Aqui o Bob, Enzo e Dot. E aqui o Megabyte. Cara, bem legal. Esqueci o nome dessa... Ah, aqui tá aqui, ó, hexadecimal. Bem bacana também. Cara, bem aquele estilo depois que veio o Beast Wars. Lembra do Beast Wars? Transformers. Pô, velho. Eu acho que era do mesmo estúdio. Canadense, eu acho, também. Cara, muito bom. O Beast Wars eu gostava pra cá. Beast Machine, apesar de ter uns efeitos melhores e tal, cara, não foi tão charmoso, tão alucinante, empolgante quanto a sua versão anterior, né? A sua história anterior, que era Beast Wars. Muito legal. E reboot, né, cara, um bom entretenimento, com a animação hoje, né, com aquela, muito datada, aquele negócio era muito ruim, parecia Play 1. Pô, cara, você não tinha nem Play 1 pra jogar naquela época, muitos aqui eu sei disso, tá? E olha pra você ver aqui, justamente falando do Beast Wars, mostrando aqui o Red Trap, o Optimus Prime, o Rhinox, o Titor, né? Esse aqui vale pra caramba a pena, viu, gente? E aqui um guia de episódios da série do reboot. Cinema. Os marcianos chegaram. Aproveitando a onda de alienígenas invadindo a Terra, Tim Burton traz para o cinema sua visão bizarra de ataque dos homenzinhos verdes à Terra no cult Marte Ataca. Véi, cara, bicho, é muito zoeiro isso aqui. É muito zoeira, mas muito bom. Ah, o Martin Short aqui, ó. Bicho, foi muito foda. Foi muito foda. Engraçado. Bem feito, na minha opinião. E eletrizante. Mas tinha que ser, né? A cabeça da bizarrice do Tim Burton. Valeu demais a pena assistir esse filme, cara. Valeu muito, muito. Mas é muito estranho. Porra. Mas é bacana. Eu não vou ficar fazendo uma sinopse do filme todo. Que realmente tem aquele contato, né? De uma nação alienígena com a Terra. E, bicho, cara... Eles mostraram aquela parte assim ser... Um primeiro contato pacifista ali, depois tiro, porrada de bomba. Cara, muito bom. Malvina Cruella e todos os cãezinhos agora em carne e osso. Grande Glenn Close. Filme muito bom. Gostei. Tem continuação, são 2, que ela tá lá também firme e forte. Tá? Muita coisa, tanto de originalidade do desenho da Disney, quanto para o filme, cara, pra mim funcionaram muito bem. E fazer esse tanto de cachorro no filme, cara... Foi a proeza, gente. Aqui a série do Lourenço Lamas. Motos, estradas empoeiradas e muita ação no seriado mais popular do mundo. Cara, muito bom. Com um ator ali, pseudo-ator, né, velho?
lutador Lorenzo Lamas, que pra mim, cara, foi bem legal. Acho que ele passou no SBT. Curti bastante também. A série, bicho, ela era bem aquela coisa assim, voltada a um formato já conhecido, cenas de ação. Não eram assim primorosos enredos nem nada, não era nada assim muito complexo, era bem simples, tá? Colocava um camarada ali, sucesso com o público feminino, igual fala aqui no parágrafo, né? Sobre ali as medidas de humor e ação. As cenas eram editadas, tá? Então assim, muita coisa ali, cara, você via hoje em dia com um senso crítico maior, você acaba não se divertindo 100%, porque você fica ali analisando até demais. Isso acontece muito comigo, mas enfim. Em total imersão para a diversão, vamos dizer assim, né, cara? Muito a pena. Muitas séries desse formato, cara, passando na mesma época, dava certo também, funcionava muito bem, ok? E era diversão garantida, com toda certeza. E as lindonas aqui. Sailor Moon, a saga das Sailors começou nos quadrinhos. Eu tô devendo até trazer aqui os quadrinhos que eu tenho da Sailor Moon, né, que eu falei que são 6 números, né? Alexandre Nagado revela agora as principais diferenças da história original para o desenho que conquistou todo o planeta. Cara, finalmente aqui o Alexandre Nagado de volta como um dos colaboradores da Herói. Alexandre Nagado se aventurou em outras publicações que eu tenho até delas também, e é camarada que quando fala de cultura japonesa, assim como o Del Greco, eles falam com uma paixão, porque os caras gostam, os caras curtem realmente, tá? Aqui mostrando a autora Naoko Takeuchi, que para os animes aí, ó, para os otakus, ou para a época, para os animezoides, mangazoides da época, né, cara, lembram que a Naoko Takeuchi é simplesmente a esposa do Yoshihiro Togashi, grande criador de Yu Yu Hakusho e Hunter x Hunter, Level E e demais obras por aí, cara. Só que aqui falando sobre, né, mais voltado das Sailors, com algumas diferenças do que fala na história do mangá e a história do anime, que até 97, acho que estava passando só as Sailors, essas Sailors na TV, ou seja, foi 2000 alguma coisa, eu coloco aqui na legenda, que voltou na televisão com o Sailor Moon R, lá no Cartoon primeiro até. Poxa, a gente ficou assim um tempo sem ver Sailor Moon depois que ela veio, porque quando eu li na Herói, bicho, a Sailor Moon tava acreditada, ela tinha mais episódios que Cavaleiro Zodíaco na sua totalidade, 220 alguma coisa, fora os filmes. Então assim, não era simplesmente uma obra de momento qualquer, cara, era uma obra de muito sucesso, muito bem feita, muito bacana, muito legal, que vale sempre conferir. Aqui, ó, Resgate Arriscado, René Russo e Mel Gibson, mais uma vez, não é Máquina Mortífera 3 nem Máquina Mortífera 4, é O Preço de um Resgate, junto com o Gary Sinise, cara. O Gary Sinise, o vilão, vamos colocar assim, no filme. É tenso, eu assisti esse filme no SBT, esse não foi um filme daquele tipo de filme que eu fui ver no cinema, eu vi em casa e, mano, muito bom, atenção do caramba. Ah, lembrei, peguei fita dele. VHS, sim. Peguei VHS vendo ele legendado, depois no SBT, cara. Muito, muito bom. Muito bom. O Gary Sinise, ele não tá aqui, mas eu lembro que a revista Herói, ela fala mais sobre esse filme mais pra frente, aparecendo eu mostro pra vocês, viu, gente? Porque é aquela coisa, vou jogar assim só no, como se diz assim, a merda no ventilador, né? O filho do camarada é sequestrado. É pedido um preço no resgate. O cara simplesmente vai na televisão e fala que não vai pagar o resgate, ele vai pagar a qualquer pessoa que levar, né, informações a respeito do paradeiro do filho dele ou do cara que sequestrou o filho dele. Simples assim? Não. Mas é bem isso que aparece, tá, gente? Então, quem assistiu tá ligado como que esse negócio ficou, né? Ficou bacana demais. E a química desses dois trabalhando, pra mim, sempre deu certo, cara, na boa. Um Amor há 11 anos. Nós estamos falando de Married Children, né? Um amor de família com o Albandi, a Kelly, a Peg, né, cara? Os vizinhos aqui, bicho. Mano, o que já fez eu chorar de rir. Desde do VHS, na televisão que chegou a passar na Bandeirantes, com a sua versão dublada. Um sitcom, mãe de muitos outros que vieram depois, tá, caramba? Que isso aqui, ó. O ano, eu vou dar uma olhadinha quando foi concebido, porque estava bem naquela pegada ali dos Simpsons.
Eu fico na dúvida se foi eles ou os Simpsons que vieram primeiro, mas Simpsons acho que estava desde 89. Né? Eu vou dar uma, eu jogo aqui a legenda para vocês verem, mas uma série muito boa, muito engraçada, que para os padrões mimizentos atuais, com certeza ia dar muito o que falar, ia dar muita merda, mas cara, é muito divertido, muito engraçado, mostrando as... Bicho, não tem como assim, até fazer um parênteses aqui, você gosta de Simpsons, não gostar de Married Children, é estranho, tá? Se não dizer contraditório, ok? E aqui mostrando a Christina Applegate, fogosa e burra, ao lado do primeiro exemplar do gibi, olha pra você ver, ó, dos quadrinhos do Amor de Família, ou Married with Children, como já mostra aqui. Então, cara, velho, valia assistir demais. Acho que foram 11 temporadas, 11 ou 12. Eu faço questão de jogar aqui, porque, cara, vale demais a pena. Tem muita gente que não chegou a assistir, uma pena, cara, porque vale muito. O ator do Al, ele chegou a fazer o filme O Colecionador de Ossos com Daisy Washington, ou seja, o cara tá num papel ali totalmente diferente do que você conhece, né? E tem uma outra série que ele fez também muito bacana, esse estilo assim, sitcom, que passou na Warner, que eu vou colocar também o nome, que eu não me lembro aqui, mas era muito bacana, era muito legal ele. Ali ele tá totalmente diferente, né? Mas pra mim o seu papel eterno é do Al Bundy, não tem como. Vale demais assistir, cara. Muito. Aqui eu tava procurando se tem o ano da produção. A PEG, ela fez Sons of Anarchy. Ela tá lá também, cara. Bonita, não tem nem o que ver. Mas tá uma corona lá, lindona, viu, bicho? Dela essa aqui, o que eu lembro a Christina Applegate, ela chegou a ter um sitcom próprio. Eu não lembro se ela tava com um brasileiro até nesse sitcom. Esse brasileiro era um ator que fez A Partilha, um filme, né? Ali, Glória Pires e tal. Vou pesquisar ali, mando pra vocês. Jogo junto aqui com o vídeo pra vocês verem essas curiosidades afim, beleza? Mas, cara, vale a pena, viu? Vale muito. Voltando aqui, vote nos melhores do ano e concorra a um Nintendo 64. E aqui, gente, tem uma enquete, tá? Vou jogar aqui assim pra vocês darem uma olhadinha sobre melhor filme, desenho animado, gibi nacional, internacional, personagem de gibi. Um tanto aqui, ó, pra você poder fazer uma resposta, assim, mandar pra herói, né? E de acordo com os sorteios lá, você ganhar um Nintendo 64. Rapaz, ganhar um Nintendo 64 só pra responder o que você gosta. Fácil, né? Não é fácil, mas dava tranquilo pra você responder esse que mandar, dá. Bem legal, viu? Fechando aqui, tá? A revista 102, ó. Beleza? Que já mostrando lá no Correio Galáctico, mostra que a 103 nós vamos ter as meninas de Sailor Moon, tá? Mantendo ainda, gente, o formato desse tamanho aqui. Eu repito, gostei pra caramba, como eu disse no vídeo anterior. Precinho, né? Quase 2 vezes o que valia o formatinho, mas também o seu conteúdo equivalente, certo? Vamos continuando falando, porque a revista ainda tem muita coisa para mostrar e isso ajuda tanto, cara, no contexto da época, quando cada revista saía, como é que tava ali. Hoje em dia, você quer saber, você vai lá e digita, não é? Eu sei disso, tá? Eu mesmo faço isso quando preciso e a memória falha, mas cara, velho, isso aqui, ó, né, a impressão, essa coisa de querer, gostar de compartilhar com vocês esse tipo de contexto, como é que eram as coisas lá, eu sei que é muito bacana. Para uma galera mais jovem pode ser só uma parte curiosa, mas para as demais que viveram essa época também, muitos aí na infância até, eu já não era criança, como eu já falei aqui nos vídeos, eu tenho certeza que pensa e lembra com uma nostalgia muito bacana do que era a nossa internet, né? Obrigadão por vocês terem me acompanhado aí até agora, gente, e logo eu vou trazer aqui no próximo vídeo a 103, tá? Que continua nesse formato. Será que a Herói continuou com esse formato até o seu final? Aguardo vocês no próximo, beleza? Até lá, não esqueçam de quê? Já assinaram? Beleza, valeu.